Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço blog de João Maria da Top, seu blog Santo Nome. Você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês que nos acompanham de longa data aí, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado mesmo, você do Yahoo aí, você do SlideShare que acompanha a gente, muito obrigado de coração, do Yahoo Respostas também. Um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. E hoje é dia 13 de setembro de 2020, no meu relógio são exatamente 22 horas e 45 minutos em ponto, nossa, né? Está quase acabando o domingão, enfim, e hoje é um dia especial aí, é um dia de Ekadasi, Shri Ekadasi, o 11º dia da lua, na comunidade indiana do mundo inteiro, e pessoas que gostam da cultura indiana estão fazendo um jejum de Ekadasi aí. Então, bom jejum a todos vocês aí que estão fazendo essa corrente, essa vigília no dia de hoje. Lá pro próximo, daqui 15 dias, nem isso, vai ter o jejum que vai ser do Padmini Ekadasi, que ocorre de 4 em 4 anos. Então eu vou fazer uma corrente com a nossa família, com todo mundo, as pessoas que conhecem a gente, não importa a sua denominação, de fazer uma vigília, fazer jejum e orações, dobrar os joelhos para Deus, para que a gente possa ter um final de ano bem, bom, né, que abra nossos caminhos aí, vamos dizer assim, que Deus consiga remover os nossos obstáculos e proteger nossa família e as pessoas que nos cercam, e o Brasil e o mundo como um todo, na verdade, e que depois, o próximo ano de 2021, se torne melhor que esse aqui de 2020, tá certo? E falando sobre 2020, estou trazendo aí na tela, compartilhando com vocês, tomar um pouco d'água. Esse livro, Paideia, A Formação do Homem Grego, é um livro que eu vou dizer para vocês, foi um divisor de água para mim, na minha vida aí, ter acesso a esse livro, bem como a história da pedagogia de Franco Câmbio, na época que eu fazia a universidade, a Unopar, fazia pedagogia. Eu fiz o vestibular em 2005, né, no final de 2005, ingressei no curso em 2006, onde comecei no ano, e o ano foi alterado o curso de pedagogia, passando de 2.800 horas para 3.200 horas. No ano de 2019, o ano passado, por exemplo, dia 20 de dezembro de 2019, houve uma alteração na nova resolução 2 de 2019. O que é essa alteração? Você que faz o curso de pedagogia ou licenciatura, para que você possa concorrer a cargos de direção e coordenação, gestão educacional, né, orientação educacional, inspetor educacional, supervisor de ensino, coordenador pedagógico e administrador escolar ou diretor de escola ou vice-diretor de escola, você deve possuir, né, uma pós-graduação ou em aperfeiçoamento que tenha mais de 400 horas. Então o curso de Lato Sensus de especialização contempla 360 horas, esse já não dá. Então você, meu amigo, minha amiga, ao seguir a legislação de 2019, você deve prestar atenção nisso. Se você pretende aí, de repentemente, a faculdade que você está fazendo o curso já está contemplando isso, beleza? Então, ao invés de ser 3.200 horas, seu curso vai ter 3.600 e lá vai cacetado, tá certo? Ou até 4.000 horas de chegar ao seu curso, por causa do estágio, né, que vai ter. Aí beleza, desconsidera o que eu falei para você. Mas qualquer um outro aí, que não tenha isso aí, que não siga isso aí, você vai ter que ter essas 400 horas específicas dentro da área. Por exemplo, na época que eu fiz pedagogia, não era obrigatório estágio na gestão escolar. Você fazia estágio na educação infantil e nos anos iniciais, tá certo? Mas não tinha estágio na gestão educacional. Tinha matérias da gestão educacional, mas não tinha o estágio. No meu caso específico, houve o entendimento do artigo 4º das novas diretrizes do curso de pedagogia de 2015, de 2006, aliás,
onde alterou a grade curricular do curso. Então o artigo 4º explicava que você poderia concorrer a tais e tais cargos. Mas com essa resolução de 2019, aí não tem jeito. Aí você, meu amigo, nem com esse artigo 4º você vai te salvar, porque você vai ter que ter uma especialização. Então, fez pedagogia, né, não está seguindo a resolução de 2019, as anteriores, você deve prestar atenção nisso. Se o seu curso já tem um estágio, já tem mais de 3.200 horas, tem que ter 400 horas de atividade de aperfeiçoamento, focado ali, como diz o nome, tem um nome próprio para isso, então, específico, de aprofundamento, esse é o de aprofundamento no tema da gestão escolar, que engloba tudo isso que eu falei agora. Aí sim, tudo bem, tem que ser 400 horas. Você, licenciado, a mesma coisa. Você que faz segunda licenciatura, a mesma coisa. Então, você deve prestar atenção nisso. Então, a pós-graduação já não é mais um luxo. Vamos falar sério. Então, se você pretende ser diretor de escola, você, meu amigo, minha amiga, você deve fazer a gestão educacional e faça um curso que tenha mais de 400 horas. É isso. Tem que fazer um curso que tenha mais de 400 horas. E ao mesmo tempo, né, que contemple e aprofunde aquele conhecimento que é preciso. Então, você vai se atualizar automaticamente para concurso público, porque cai coisas de gestão educacional caem no concurso público, porque gestor educacional vai lidar com a educação, não tem jeito. Então, você vai ganhar também com isso. Dito isso aí, vamos falar um pouco agora, mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Você que acompanha nosso trabalho, muito obrigado. Você aí, hoje é dia 13, né? E já é quase 11 horas da noite, estou fazendo esse vídeo aqui, né? Então, tá corrido, graças a Deus tá aparecendo trabalhos aí pra gente. E as casas estão aí. Nós somos azulejistas também, viu, gente? Eletricidade, residencial, estamos aí, estamos juntos. A gente tem que ser desenrolado. Por isso que eu tenho meu canal, porque a gente é independente, a gente pode falar o que a gente pensa realmente, e a gente é autônomo, então a gente tem a liberdade de fazer isso. Esse é o serviço que nós tentamos prestar a você aí, meu amigo, minha amiga, né? A gente não tem um rabo preso com instituições, nada. A gente fala aqui o que a gente pensa. Tem pessoas que falam que a gente é o Lavete, que a gente é bolsominion. Tudo bem, pode falar o que quiser, né, meu irmão? Você é livre, né? Você tem que ter a liberdade de poder falar qualquer coisa e ouvir qualquer coisa também. Né? Dito isso aí, vamos aí falar sobre esse livro, Paideia, A Formação do Homem Grego. Eu já fiz uma resenha sobre esse livro, mas faz tempo já, foi em 2013, se não me engano. Mas passou o quê? Nós estamos em 2020, 7 anos, né? E esse livro aqui eu comprei quando estava fazendo faculdade ainda, em 2007, se não me engano, ou 2008. 2007 ou 2008 que eu comprei esse livro. Foi 2007. Então, 2007 para agora, 2020, são 13 anos, né, meus amigos? 13 anos aí na brincadeira, né? Então, esse livro aqui, o meu professor, se não me engano, era Ricardo, né? Ele foi ser professor lá em Curitiba, saiu de Campinas para ser professor lá em Curitiba, né, de filosofia do direito, né? É muito uma mente brilhante, né? Ele me indicou esse livro aqui e um outro livro que é a História da Pedagogia de Franco Câmbio. Você vai fazer mestrado? Esse livro aqui, conforme a área que você for fazer, vai ser objeto de estudo. O Franco Câmbio também, a História da Pedagogia é a mesma coisa, tá certo? Então, esse livro, Paideia, A Formação do Homem Grego, da Martins Fontes, a minha edição aqui é de 2003, Werner Jaeger, ele é um alemão, ele saiu da Alemanha por causa do nazismo, tá certo? E foi ser professor na faculdade, na Universidade de Chicago. Depois ele saiu da Universidade de Chicago e foi trabalhar na Universidade de Harvard, tá certo? Nessa época. Então ele se graduou-se, licenciou-se e doutorou-se nessa área aí, desses temas aqui. Então, ele nasceu em 30 de julho de 1888, em Cambridge, Massachusetts, dia 19 de outubro de 1961. Foi um filólogo alemão.
Sua principal obra foi A Paideia. Foi editada na Alemanha pela primeira vez em 1936. No Brasil, sua primeira tradução e publicação data de 1966. Ele nasceu dia 30 de julho de 1988 e morreu no dia 19 de outubro de 1961 em Massachusetts com 73 anos. Ele nasceu em Lobaric, na Alemanha, né? E esse livro aqui é maravilhoso, né? Por quê? Nesse livro, qual que é o objetivo desse livro? Qual que é o objetivo da educação, da formação? Você que vai lidar com a educação, né? Você voluntário aí também, muitas pessoas acompanham nosso canal, donas de casa aí preocupadas com a educação. Muitas delas têm esse livro, obrigado pela confiança, da época que eu indiquei lá atrás, muitas donas de casa aí. Pessoas comuns que acompanham nosso trabalho de longa data, não estou fazendo licenciatura nem nada, mas umas até fizeram resenhas, né? A gente vê aí, até cobrador de ônibus, né? É real, é verdade. Que gostam de ler, gostar de ler é gostar de ler. Tem pessoas que gostam de filosofia e de sociologia ou de leitura da educação, sem necessariamente querer fazer curso de licenciatura. São pessoas que estão lendo porque gostam daquele tema. E essas pessoas acabam adquirindo cultura por tabela. E se elas têm a sorte de ler esses bons livros aí, que nós estamos citando aqui, então é unir o útil ao agradável. Então, você, meu caro professor, futuro professor, ou futura professora, futura pedagoga, vocês vão ser os futuros professores, educadores e pensadores da educação. Então, esse livro, qual é a importância dele? Dentro da história, ele tem uma importância dentro da história da educação, vamos falar assim. Ele tem um legado de uma cultura para a humanidade. E você quer o quê? Você quer fazer um recorte, ir lá nessa época, do período grego, e comparar com o atual. Então, a educação clássica, na Idade Média, tentou resgatar isso, tá certo? Foi o que o pessoal fez lá, os padres fizeram, né? A escolástica, tá certo? Onde teve o trivium e o quadrivium. O trivium vai falar sobre as 3 artes para a mente, tá certo? Para a fala ali, e as 4 artes para o mundo do corpo, enfim. Então, essas artes liberais, essa escolástica, tentou recuperar essa ideia da paideia. Mortimer Adler, no seu livro Como Estudar, é um grande clássico que você também fica de recomendação aí para você, acho que nós já citamos várias vezes eles aqui, e tem os grandes livros da humanidade. Esses grandes livros da humanidade, o que é? A literatura e a poética, tá certo? Nós temos ali os gregos com Ilíada e Odisseia. Tudo começa ali. Sócrates ele vai falar coisas, Aristóteles vai falar coisas, como pano de fundo, a poética. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Então a gente vê que o nascimento de um povo começa com a poesia, vamos dizer assim, com a literatura. Olha que bacana. E você vê a Índia milenar, a mesma coisa, o Mahabharata, a epopeia dos Bharatas. E na língua portuguesa, a gente já falou aqui outras vezes, nós temos Lusíadas, que é relegado, é tratado como que é tratado? Nós temos um legado da humanidade. Então, quando você fica anulando a cultura anterior, você nunca consegue ter uma cultura. Então você vai se tornar facilmente, o povo tornar-se-á facilmente manipulável. É isso que acontece, porque não tem solidez. Vê a Índia lá como é que está, vê a China como é que está. São milenares e eles estão lá, né? Ninguém consegue, os ingleses tentaram, mas não conseguiram, porque a cultura é coesa, tá certo? Essa que é a diferença, tá certo? Então, esse é o legado da cultura, da poética, da literatura. Então, tem um filme de Denzel Washington que ele fala sobre, que é o Equalizer, já falei sobre esse filme aqui, tem um e tem um 2, torcendo para que tenha um terceiro,
aparece sempre, ele tem uma cena que ele está numa lanchonete, tem uma prostituta, né, jovem, e ele está sempre lendo nesse lugar que ele come, toma sua sopa dele, toma um chá, sei lá, ele está sempre, acaba o serviço dele e vai nesse local à noite para fazer a refeição para ler. E ela pergunta como está a leitura e tal, tá certo? E mostra o livro. E no 2 mostra ele num sebo, e a moça fala, pô, você acha que isso aqui é o último, né? Isso aqui é o último livro dos grandes livros que nós devemos ler antes de morrer. Então é a cultura, meus amigos. E esse livro, aqui, o Paideia, a formação do homem grego, que eu tenho aqui em mãos aqui, ó, foi indicação do meu professor. O que acontece? Vai mostrar pra gente o trabalho que deu para eles consolidarem a educação e a formação. E hoje nós estamos em 2020 assistindo, pasmos, o Brasil tirar os últimos lugares na gramática e na matemática. Né? Nossos alunos universitários estão daquele jeito. Eu tive que fazer muito trabalho, meus amigos, vou falar sério, com dicionários, com estudos. Eu acompanhava meu filho no Kumon e também fazia paralelamente uma coisa para me ajudar, para melhorar o meu português, enfim, a matemática, para depois eu conseguir entrar na faculdade, para fazer o vestibular com 30, eu tinha 35 anos quando fiz o vestibular, tá certo? Me formei com 40 anos, não foi fácil não, foi em 2009, né, que eu me formei, eu tinha 40 anos, exato 40 anos aí, não foi brincadeira não, olha, eu vou falar para vocês, foi um sacrifício, ainda não me acho nada, eu acho que eu sou um Zé Ruelo, né? Mas eu tento aqui passar para vocês que sem cultura não adianta. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas sem cultura todo mundo vai te enganar, você vai ser uma besta quadrada. Essa que é a realidade, infelizmente é isso. Não desmerecendo a inteligência. Os gregos e Aristóteles dizem uma frase muito bacana, que acho que foi Aristóteles que disse, não me recordo bem agora, me perdoe. É o seguinte: a inteligência é um farol que ilumina o caminho. Olha que interessante, a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não faz você caminhar. O que vai fazer você caminhar é a vontade. Então nós temos que ter vontade. Sem a vontade, não dá. Na cultura indiana, nos clássicos milenares da cultura indiana, nos Mahabharatas da vida, aí, os Itihasas, né? Os Puranas, que são 18 Puranas. Nos Puranas está dito o seguinte, que os semideuses não é Deus, Deus é imortal, os semideuses não são imortais, são mortais, têm mais poderes que a humanidade na cultura ali, né, indiana. Eles deram uma bênção para a humanidade, para o homem, que eles conseguiriam coisas através do esforço. E nós vemos na nossa humanidade que é assim. As pessoas que se esforçam conseguem ter alguma coisa. Quando a pessoa para de esforçar-se, parece que tudo vai ao caos. Não é verdade ou não? Então, quando você tem acesso a esse tipo de literatura, você vai se enriquecendo. Então, nesse livro específico, A Paideia, vou dar uma lida aqui nos capítulos para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, ó. Lá na introdução, né, ele vai falar o seguinte, ó, lugar dos gregos na história da educação, né? Nesse capítulo vai falar sobre o que, ó, na introdução? A palavra cultura. Só por isso aqui já vale a pena o livro. O que significa cultura? A palavra cultura. A Grécia é o mundo moderno. O espírito grego. Conceito grego de natureza. Arte, filosofia, educar, é criar o homem vivo. Humanitas, conceito. Isso aqui vale a pena. O homem grego é político. A arte grega é comunitária. No livro primeiro, né, a primeira Grécia, nobreza e arete. A nobreza, fonte de cultura. Conceito de arete. Palavras do grupo de arete. Honra e arete. Honra em Aristóteles. Depois, no segundo capítulo dessa parte aqui, né, ele vai falar sobre cultura e educação da nobreza homérica. Ordenação temporal da Ilíada.
e da Odisseia, nobreza da Ilíada, nobreza da Odisseia, a mulher na cultura aristocrática, educação dos heróis, modelos, Fênix e Aquiles, Telemaco e o tema do exemplo. O tema do exemplo. No terceiro capítulo, Homero como educador, ação educativa da poesia, arte, vida, filosofia, perenidade, Ilíada, tragédia de Aquiles, Ilíada, intenção, ética. Depois vai ter Isíodo e a vida do campo, né? Depois você tem ali educação estatal de Esparta. Então eles vão passando por várias coisas e eles vão analisando e vão se tornando, vai refinando cada vez mais essa preocupação. Aí, meu amigo, você vai entender o que é ser um pedagogo de fato. Nos tempos de hoje, na acepção da palavra, né? Você vai entender o que é um licenciado. Aquele que vai pensar em educação. Você fez filosofia da educação, ou teoria do conhecimento, ou epistemologia, né? É a mesma coisa. Então, você vai se debruçar com a educação, vai pensar sobre a educação. E para você pensar sobre a educação, você tem que ter como referência o que outros povos fizeram. Você não vai partir do zero. As pessoas que julgam concurso de beleza, eles julgam concurso de beleza tendo como referência modelos anteriores. Se você vai fazer um avião, você vai fazer um avião seguindo alguma referência física, não é certo? Você não vai partir do zero. Quem partiu do zero foi quem inventou, né? Né? Aí é gênio, né? Vamos dizer assim. Então, a gente sempre vai se debruçar no ombro de gigantes, homens e mulheres, que deram a sua contribuição. Então, o papel, ou diploma aí, ou certificado que você possa adquirir, de licenciado, de bacharel, ou de pedagogo, pedagoga, é só um papel. Desculpem. Mas você possuir cultura, conhecimento, a inteligência, a vontade que vai fazer você se mexer, aí é outra coisa. Se nós formos honestos mesmo e analisarmos como está a educação no Brasil, não tem justificativa, não tem como justificar para que ela continue dessa forma. Ela está assim por causa foi um entendimento errado, não dá mais, se desculpa. É que nem o marxismo, o comunismo. Não deu certo em lugar nenhum, mas sempre alguém está reinventando o marxismo. Tentaram fazer isso lá em Venezuela. Olha o que aconteceu. Aí fizeram o chavismo, não deu certo de novo. Aí Xi Jinping na China lá, olha o que estão fazendo com o povo lá é oprimido. A Argentina aí, o que está acontecendo lá? Não mostra a televisão, mas a internet está aí, né? O povo na rua virou o que? Uma Venezuela. E graças a Deus o Brasil aqui, graças a Deus a gente vai conseguir passar a fé em Deus, né? Vamos torcer. Então, meu amigo, adquirir cultura não é fácil, é caro. Tem que ter o seu esforço, a sua vontade. E independe de você ter título ou não. Graças a Deus no Brasil tem estudantes voluntários. Pessoas comuns que estudam sobre um assunto e ficam expert daquele assunto. Mas não tem um diploma. Mas se você fizer um teste com ele, ele vai passar, porque ele domina o assunto. E tem muitas pessoas que têm um diploma, mas não dominam o assunto. Para dominar um assunto, por isso que eu digo, você que quer ter um lugar ao sol, você tem que pensar seriamente na sua formação. Né? Por exemplo, a questão agora no Brasil, né, da alfabetização. Quantos erros nos últimos 40 anos, 30 anos foram cometidos no Brasil no que tange a alfabetização? A dificuldade que as pessoas têm aí, né, que carregam consigo, né, até o ensino superior. Eles não conseguem, por quê? Então, nós temos que usar aí a questão da fonoaudiologia, os estudos empíricos da fonoaudiologia nos dão contribuições. Você que quer ser pedagogo aí, pedagoga,
você tem que se aproximar dessas áreas também. Da psicologia cognitiva, tá certo? E também da psicomotricidade. A psicomotricidade, o campo de estudo da psicomotricidade, nos mostra muita coisa. Os equívocos da alfabetização que se fez no Brasil durante muito tempo. Agora nós estamos abrindo o debate. E você, professor, professora, séria, que já dá aula há muito tempo, você tem que concordar. Não dá para passar pano mais. Os autores que aí estão têm que serem questionados. Na Idade Média, né? Na Idade Média não, mas assim, a democracia, os nobres, a Revolução Francesa aconteceu por quê? Eles queriam um modelo diferente. E tiraram o poder que estava vigente. Então, se você se torna uma casta, né? Quantos professores a gente vê por aí, né? Bem intencionados, mas tem uns aí que você vê por aí, professoras também, que são donos da verdade. Você não pode falar mal de nenhum autor, você não pode ter opinião, mas você não pode ter opinião, que é isso? Que democracia é essa, né, meu? Que liberdade você tem? Você não pode ter uma opinião contrária àquilo lá. Então, eles se tornam tiranos sem perceberem que estão sendo. Essa que é a loucura total. Mas está sendo tirano. Ah, por quê? Porque só a sua opinião vale. Esse autor aí que você está seguindo aí, e a gente vê o resultado da educação, está lá para baixo. Você tenta justificar como quem tenta justificar o comunismo, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Mas as pessoas insistem nisso. Então, a cultura vai te trazer essa luz, que vai eliminar a inteligência. A inteligência vai eliminar o caminho seu e a vontade. Por isso que tem aquele livro famoso, Educação da Vontade. Muito antigo, mas vale a pena ter no nosso canal, no nosso blog. E depois ele vai continuando aqui, ó. A polis como forma de cultura e os tipos é a polis humana. Apelo de Tirteu Arete. Estado jurídico e seu ideal de cidadão. A autoformação do indivíduo na poesia. Né? Solon, começo da formação política de Atenas. Pensamento filosófico e descoberta do cosmos. Luta e transformação da nobreza. No livro segundo, o apogeu e crise do espírito ático. Drama de Esquilo. O homem trágico de Sófocles. Então, aí você vai perceber, né, essa busca por o que é melhor. De tudo que você tem para se aprender aqui, o que é melhor. Então, eles estão se debruçando nisso. Esse que é o legado. Tá certo? Tem uma coisa que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho o caderno aqui. Aqui está o caderno. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá por aqui, gente. Eu fiz uma marcação aqui no caderno. E agora eu não estou lembrando onde que eu deixei. Mas eu vou achar aqui. Vou. Dialética. Paideia. A denominação do... Aqui está o caderno. Sempre estou tomando nota das coisas, tá? A denominação do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga, que incluía temas como ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e filosofia, objetivando a formação de um cidadão perfeito e completo, capaz de liderar e ser liderado, desempenhar um papel positivo. Não se pode utilizar a história da palavra paideia como fio condutor para estudar a origem da educação grega, porque esta palavra só aparece no século V. Jager, 1995, página 25. Ele fala isso nesse livro aqui, tá certo? Então, meus amigos, é se debruçar sobre algo, é o pensar. Você que está estudando, está com alguma dificuldade, você tem que parar, pensar como que está a minha prática como estudante. Alguma coisa está errada. Os métodos são caminhos, mas não é a chegada final. Estou me distraindo com alguma coisa, é impossível. Meu lugar de estudo, a gente pensa que é besteira, mas meu lugar de estudo como que é? Onde eu estou aqui, por exemplo, ó, eu tenho meu cantinho, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó.
Aqui meus livros ficam aqui do lado aqui, ó. Minhas garrafinhas d'água, certo? Eu tô aqui, tem tudo à mão. Por quê? Porque eu preciso disso. Minhas canetas ali, minhas canetas coloridas aqui, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Elas aqui, ó. Achei jogado isso aqui, ó. Eu vi jogado e falei assim, eu fiquei com dó, né, meu? Não pode. Então, esse debruçar, esse pensar sobre a educação, né? Nós estamos colocando um revestimento na casa de uma pessoa que é professora, engraçado, né? E o revestimento de porcelanato grande, né? De 1,20 m por 62. Então, você tem toda uma técnica para você fazer aquilo lá. Mas só a técnica, o método, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas chega uma hora que você tem que pôr a mão na massa. Aí tem a técnica, aí que entra a técnica. Para você conseguir. A técnica faz isso. Se você perceber isso, você vai entender o que é técnica, o que é metodologia. A metodologia é a separação das coisas, o percurso que você vai fazer. Os instrumentos que você vai usar. A técnica é a configuração final para finalização de uma coisa. Então, você tem técnica, você tem habilidade. Então, o professor é a técnica, a arte disso aí. Ele pega uma coisa complexa, né, abstrata para alguém, e pega esse tema, esse conceito, essa coisa abstrata, e consegue trazer para cá e mostrar de lado, mostrar para o seu aluno, para a sua aluna. Então, nesse sentido, esse livro, volto a frisar, é um livro de suma importância, tá certo? Você, independentemente de você, é um livro que, se você não for do meio da licenciatura aí, possa ter um pouco de dificuldade, mas nada assim muito grave. No nosso blog lá, na aba lateral direita, né? Tem lá os dicionários, lá, você clica lá, aparece o dicionário, você consegue depois ir melhorando aí o seu entendimento, pode ter certeza. Qualquer coisa, escreve pra gente aqui, tá certo? Então, essa foi a nossa... A gente voltou a falar sobre esse livro, que nós achamos importante. Falar sobre a cultura, né? Uma coisa é ter cultura, outra coisa é ser inteligente. A inteligência, os gregos diziam, é um farol que ilumina o caminho, mas não faz você caminhar. A gente vê pessoas muito inteligentes que não saem do lugar. E a gente vê pessoas que não têm tanta inteligência, mas são esforçadas. E elas saem do lugar. Será que foi aquela bênção que os semideuses deram para a humanidade, lá na cultura grega? Olha os clássicos aí. Ó, vocês vão ser felizes e ganhar as coisas pelo esforço. Você vai sair do 0 e vai para 1. Pode ter certeza que você vai para 1. Quando você tem esse pensamento em mente, você melhora. Você que acredita em Deus, né? Vou fazer um jejum para Deus, você se esforça, mas você não acredita só em você, no seu esforço. Você pede auxílio a algo superior a você, que você não pode ver. O que você vê, você pode ter fé. O que você não vê, aí que está o detalhe. Você tem que ter mais fé ainda, né? E você, nessas realizações, você vai sentindo a questão. E a educação não é diferente. Você vai se realizando como educador, você vai sair daquela questão de educador, de pessoa que pensa em educação, e chegar nesse nível não é fácil, não é para qualquer um. Quem sabe um dia eu posso chegar lá, mas não sei não se eu vou chegar. Mas quem sabe a gente vai insistindo, vai percorrendo esse caminho. Chegar nesse nível, de chegar a educador. Certo? Todos vocês que lidam aí com a educação, têm que chegar nesse nível de educador. Né? Pesquisador é uma coisa, está pesquisando, mas o educador é o sumum bonum de tudo isso aí. É o pedagogo com o licenciado ali, com o bacharel naquela área ali, da pedagogia, e se torna educador. O pesquisador se torna educador, ele sintetiza tudo isso aí na pessoa. Então ele chega naquele nível, por exemplo, quando você vê aí, por exemplo, Aristóteles, ele não precisa apresentar-se como doutor em filosofia, não precisa. Porque para ele não ajuda. Né? Ele é Aristóteles, né? Então, ele é criador da metafísica aí, meu amigo. Então, ele deu sua contribuição. É disso que nós estamos falando. Além de você ter o seu diploma, você tem que ter você que está estudando, tá? Ou você que não está estudando, que você estuda assim, não academicamente, informal. Você quer informal, você estuda porque você quer estudar sobre esse assunto.
Você pode, quantas pessoas que estudam informalmente deram contribuição para a educação? Tem várias e várias e várias e várias. O Brasil tem 2 métodos de alfabetização genuinamente brasileiros, foram criados por brasileiras, aqui de São Paulo, do interior aí, né, e da capital, Brancalves de Lima e Sodré, né? Então, essas 2 autoras deram sua contribuição para educador, para a educação, se tornando educadores. Você, como professor de matemática, como professora, você tem que produzir coisas e as gerações futuras, ao ver aquele material, elas estão se linkando com o passado ali, ó, e faz uma corrente. Então a pessoa começa a perceber a educação como um todo, não como um fragmento. Quem criou o fragmento foi os racionalistas, né? A racional, esse reducionismo epistemológico, né? Até me engaguejei agora, desculpem. Então, não tem separação. É isso que os gregos acreditavam. Tá certo? Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa nesse vídeo de hoje. Eu vou compartilhar também no nosso canal ali no YouTube. E fica aí de novo, né, para vocês essa sugestão de leitura que é a Paideia, a formação do homem grego, de Martins Fontes. Aqui, ó, é um livro de cabeceira para você aí, tá certo? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.